Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje finalmente eu tô gravando aqui esse vídeo que é a continuação do nosso vídeo que já tá aí no canal. Foi um sucesso, a galera gostou muito, que é fazendo gaiolas de arame galvanizado. Para quem não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima. E corre lá dar uma olhada para você entender, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, para você entender melhor o que eu tô falando, tá bom? No último vídeo a gente falou um pouco sobre esticar e cortar os arames. E agora com os arames todos prontos aqui, a gente vai para a etapa da soldagem, né? Que é a próxima etapa desse processo. Então eu tô aqui com o meu gabarito de frente e parte de trás do viveiro, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse gabarito aqui é para uma peça de 1 metro por 50 centímetros. Então a gente está contando, vou explicar para vocês, dessa primeira peça aqui até essa última peça, a gente tem 1 metro. E dessa travessa aqui até essa, nós temos 50 centímetros. Então o gabarito ele sempre tem que ser maior do que a medida da peça que você está fazendo, porque ele sobra, tá vendo? Então aqui a gente vai passar a serra e essas partes aqui, elas estão sobrando na verdade. Depois a gente vai dar o acabamento. Deixa eu até mostrar para vocês umas peças feitas aqui. Eu comecei faz pouco tempo a fazer as peças, mas olha lá. Ele sobra daqui. Ele sobra as peças de arame 12 e ele sobra também as peças de arame 16. Depois eu vou vir com a esmerilhadeira e passar em tudo isso aqui para deixar a peça redondinha. Bom, vamos lá então para o que interessa, né? Colocar os arames aqui no gabarito é tranquilo, né? Só seguir os riscos aqui. Vou explicar para você só um pouco das medidas de arame. Esse aqui é arame 12, então o arame 12 ele vai, primeiro você coloca o arame 12 na horizontal. Aqui tem 4 peças de arame 12 e o arame 12 também vai aqui, ó. Tem uma peça de arame 12 desse lado, uma peça de arame 12 desse lado e 2 peças de arame 12 aqui. Por que tem essas 2 peças de arame 12 aqui? Porque no caso da gente fazer a frente, eu comecei pelo fundo. Mas no caso da gente fazer a frente, a gente vai tirar essas partes aqui, porque aqui vai passar a divisória, certo? Então aonde vai a divisória, a gente tem que acabar com o arame 12 também para ele ficar reforçado. Se você colocar 2 fios de 16 aqui, ele vai ficar meio mole, né? Então a gente usa o arame 12. E no caso, o ideal seria o 10, né? Que eu já expliquei no vídeo passado. Próximo gabarito que eu vou fazer, eu já vou fazer com a bitola do arame 10, que eu acho que fica mais bacana ainda. Feito isso, é só a gente colocar as peças no gabarito. Então, ó, é só seguir o risco do arame, que eu tô fazendo com a mão só e olhando para a câmera, então não sei se vai dar para fazer legal, mas ó, encaixou a peça, não tem segredo. Beleza, galera, eu vou terminar de colocar os arames aqui e vou pegar o tripé da câmera ali para eu conseguir mostrar para vocês soldando com as 2 mãos, que com a mão só não vai dar certo não. Beleza? Já a gente volta. Certo, pessoal? Então a primeira parte que eu soldei foram essas emendas aqui de arame 12, eu acabei de soldar. E agora eu vou começar a soldar as peças de arame 16 no arame 12, certo? É muito importante, pessoal, a gente seguir uma linha e a gente ir com ela até o final. O que eu quero dizer com isso? Se a gente começa a fazer a solda nesse ponto, a gente tem que ir até o final. A gente não pode ficar fazendo um ponto aqui, um ponto lá, um ponto aqui, um ponto lá. Porque isso vai embarrigar o arame de uma forma que ele vai dar uma folga legal. Então, da mesma forma, se a gente soldar essa primeira fileira aqui, depois a gente tem que soldar essa, depois tem que soldar essa e depois tem que soldar a última. A gente nunca pode soldar a primeira, pular essa daqui e ir direto para essa daqui. Porque senão vai ficar uma barriga no arame, depois a peça vai ficar toda torta, certo? Então a gente sempre tem que seguir uma linha, independente de onde a gente começar, a gente tem que ir até o final, beleza? Então eu vou começar a soldar aqui e vou ver se eu consigo filmar para vocês. Vocês repararam que nessa última peça aqui eu fiquei um pouco mais de tempo soldando?
Fiquei um pouco mais de tempo soldando, porque é um encontro de arame 12 com arame 12. Então, para ele ficar uma solda legal, a gente tem que segurar um pouco mais a solda ali, para ele conseguir dar uma solda legal. O arame 16 com 12, aí um pinguinho de solda, um segundinho, já está soldado. Beleza, galera? Então vocês viram aí que não tem segredo, né? A única coisa que a gente tem que tomar atenção é em relação a soldar sempre em linha. Então, ó, eu vou soldar essa parte aqui. Eu sempre gosto de começar do meio para cá e depois do meio para cá. Por que que eu faço isso? Porque quando o arame solda, ele esquenta, certo? Então, quando a peça de ferro esquenta, o ferro tem uma dilatação considerável, né? Por causa do calor específico, então ele dilata muito. E quando você está mexendo com a solda aqui, que o ferro esquenta, ele vai expandindo. Então, se você começa a soldar dessa ponta para cá, corre-se o risco de ficar uma barriga aqui, porque o ferro vai expandindo, expandindo, expandindo e sobra uma barriga. Então, eu sempre gosto de soldar do meio para as pontas, porque daí ele expande, mas tem uma folguinha aqui no gabarito que ele pode expandir para lá e não vai prejudicar a peça, entendeu? É coisa milimétrica, é um detalhezinho que às vezes passa batido no olho, a olho nu, mas acontece. Então eu soldo essa parte, venho para lá, depois venho nessa. A hora que chega aqui, eu tenho que inverter o gabarito, porque o braço não chega até nessa peça, certo? Se eu tentar colocar lá, não vai. Aí eu viro o gabarito e começo a soldar de novo essas últimas duas peças, até a gente chegar nessa peça aqui. Essas duas peças eu acabei de fazer, certo? Então vai ficar assim o resultado aí da solda. O próximo passo aqui então, galera, vai ser dar o acabamento nessa peça, cortando as sobras dela, né? Depois disso eu tenho que fazer mais uma peça nesse gabarito. Vamos pensar numa gaiola só, certo? Eu tenho que ter duas peças dessa. No caso, essas duas aqui já daria. Depois eu vou fazer mais duas nesse gabarito, mas o esquema é o mesmo, então acho que nem vale a pena filmar para vocês. E depois mais duas naquele gabarito ali que vão ser as laterais. O processo de solda vai ser o mesmo, colocação dos arames é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a medida dos arames que você vai usar em cada gabarito, certo? Beleza, pessoal? Então por hoje vai ser isso, porque eu só vou começar o próximo passo na fabricação depois que eu soldar todas as peças. Tá? Então depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, não vai dar tempo de fazer hoje, obviamente. Eu tenho bastante gaiola para fazer. Mas no próximo vídeo a gente já vai estar aí na fase de acabamento, cortando as peças e fazendo as dobras para a gente conseguir montar ela, né? Fazer o modelo desmontável. Então vai ser esse vídeo curtinho mesmo, deixando detalhes da solda. Quem tiver alguma dúvida em relação à solda, coloca aí nos comentários desse vídeo, porque no próximo vídeo dessa série eu consigo responder vocês a respeito dessas dúvidas, beleza? Depois eu vou falar um pouco sobre a galvanização também, falar um pouco sobre a galvanização, os detalhes de corte de entrada de porta, entrada de ninho, etc. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.